que nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Estamos dentro do tema geral, quem tem ouvidos, ouça. As 7 igrejas do Apocalipse, estamos falando sobre Sardes. A mensagem de número 4 tem por título Os Demais de Tiatira, a linha dourada da graça de Deus. A leitura da Bíblia é Apocalipse, capítulo 2, versículos de 24 até 29. A história da igreja nos ensina os erros e os acertos, e nós devemos valorizar por tudo que a igreja passou no passado, para nós não cairmos nos mesmos erros, e nós podemos valorizar o que o Senhor está fazendo no meio de nós. De uma forma maravilhosa, as coisas estão acontecendo, e através de conhecer a história do passado da igreja, nós passamos a saber, conhecer o que a igreja já passou, já trilhou no passado. Eu quero dizer para vocês que a história da igreja não foi uma história muito gloriosa. Foram quase 19 anos, 19 séculos de decadência, de degradação. E tudo começou quando a igreja não deu mais atenção devida para o falar vivo de Deus. Deus, em cada época, desde o Antigo Testamento, ele tem falado de várias maneiras por meio dos profetas. Mas a partir do Novo Testamento, da Nova Aliança, da vinda de Cristo, Deus então tem falado por meio de seu Filho Jesus. E hoje Jesus continua falando por meio dos canais que ele escolhe para ser os seus apóstolos e os seus profetas. E assim que Jesus realizou a obra da redenção na cruz, e Deus o ressuscitou dentre os mortos, ele gerou a sua igreja no dia do Pentecostes. Assim que a igreja foi gerada, Jesus não mais apareceu aos seus discípulos, mas ele passou a falar por meio da igreja. E o seu falar iniciou-se com o apóstolo Pedro e os 11 que estavam com ele. E Pedro então se tornou o canal de Deus, o porta-voz de Deus, para falar da palavra de Deus. E mais tarde, economizando o tempo, Deus então levantou o apóstolo Paulo para que o evangelho alcançasse também os gentios, as nações. E através de Paulo, o Senhor tem trazido uma revelação maravilhosa de todo o plano de Deus, de toda a economia de Deus, da salvação do homem, para gerar a igreja e cumprir a sua vontade. E por fim, Deus levantou o apóstolo João, para no final do século I e no início do século II, a igreja tivesse o falar do Filho, através desse canal. Mas, irmãos, infelizmente, depois de João, não se levantou mais outro canal de Deus para falar por Deus. Um irmão me escreveu essa semana perguntando por que não houve ninguém levantado por Deus. Eu não sei ao certo, mas eu posso fazer uma inferência.
que no tempo de João, o ambiente para ouvir a palavra profética, o ambiente para ter o amor reverente à palavra, havia desaparecido. As pessoas começaram a buscar na igreja posições, cargos, ambições para ter popularidade, seguidores. Tanto é que quando João enviou as suas equipes do Evangelho numa região, está no seu registro da sua epístola que Diótrefes, vocês se lembram desse nome? Que Diótrefes, que gosta de exercer a preeminência na igreja, foi contra, não recebeu essas equipes do Evangelho, ele condenava quem recebesse. Então, queridos irmãos, já havia ali um ambiente de disputa pelo poder, disputa pela posição na igreja. Irmãos, isso não é nada salutar, não é nada saudável. Isso trouxe a degradação da igreja. Não precisa ir muito longe. Quando Paulo chamou os presbíteros de Éfeso, quando ele passou por Mileto, pode dar uma olhada, Atos capítulo 20, que ele disse para eles, ele falou assim no versículo 20 de Atos capítulo 20, versículo 30 de Atos capítulo 20, e que dentre vós mesmos, eu vou ler desde o 29, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Quer dizer, penetrarão entre os irmãos da igreja pessoas que só visam seu próprio lucro, pessoas que só visam no seu próprio interesse, no seu nome, na sua fama, da sua família, na sua popularidade, na sua glória, e pouco se preocupando com o rebanho de Deus. Mesmo que o rebanho se perca, vá para o mundo, ele não está nem aí preocupado, mas ele quer causar divisão para seu próprio interesse. Aí no versículo 30, e que dentre vós mesmo, não está do lado de fora não, dentre vós, se levantaram homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Então, surgirão pessoas que não se preocuparão com a igreja, não se preocuparão com os interesses do rebanho de Deus, eles só se preocupam consigo mesmo, com a sua própria obra, com a sua própria glória, né? Arrastando pessoas atrás de si, mesmo que eles se percam, e não estavam preocupados. Irmãos, Paulo já tinha alertado que ia acontecer. Então, provavelmente, quando João faleceu, não havia ninguém com o coração correto para que Deus pudesse levantar como um canal de Deus para dar continuidade ao falar profético. E aí deu oportunidade. Vocês sabem, eu não sei se vocês entendem o que eu vou dizer agora. A palavra de Deus para a igreja é o governo de Deus na igreja. Na Bíblia é revelada que a igreja não é uma organização religiosa humana, não é uma instituição religiosa que tem um governo humano. A igreja é revelada pela Bíblia como o corpo de Cristo, e Cristo é a cabeça, e nós somos membros deste corpo uns dos outros. Então a igreja é uma coisa viva,
um organismo vivo divino, lá do céu. A igreja não pertence a essa terra. Nós temos a vida de Deus. Então, de que maneira Cristo, na prática, governa a sua igreja? Pergunto para vocês. De que maneira Cristo consegue ter o seu encabeçamento no nosso dia a dia da vida da igreja? Vocês já estão instruídos. É a palavra de Deus. Se você tirar a palavra de Deus, eu não digo a palavra de Deus registrada na Bíblia, eu digo o falar de Deus vivo em cada instante para a igreja, irmãos, traz o governo de Deus. No momento em que desapareceu o falar de Deus na igreja, também desapareceu o governo de Deus na igreja. Quando não há governo de Deus na igreja, os homens então tentam preencher esse vácuo, esse vazio. Nós não podemos deixar a igreja à deriva, então vamos criar uma maneira de levar a igreja adiante com o governo humano. E assim criaram o governo pelos bispos. Inventaram uma hierarquia na igreja que não existe na Bíblia, porque os bispos na Bíblia são iguais aos presbíteros das igrejas. Presbíteros se referem às pessoas anciãs, são mais maduras com relação aos santos. E bispo refere-se à supervisão, isto é, a função desses presbíteros. Os bispos não são uma categoria de pessoas superior aos presbíteros, é a função dos presbíteros. Só que, já que não tem mais o governo do Espírito, não tem mais o governo de Cristo, então nós precisamos nos organizar. Aí então eles inventaram essa hierarquia. É muito difícil reunir todos os presbíteros de todas as igrejas, então vamos eleger apenas um ou poucos presbíteros, bispos, e nós vamos reunir só bispos. Aí veio o episcopado, o governo pelos bispos. Irmãos, aí infelizmente isso atiçou a natureza caída humana. Quando surge a hierarquia, quando surge alguém numa categoria superior aos outros, irmãos, isso é a obra dos nicolaítas. Eu já disse isso. Nico refere-se àquele que domina, aquele que é vitorioso, né? E laicos, né? Laicates leigos, que são os leigos são povo comum. Então surge uma categoria de pessoas que controla o povo comum. E assim surgiu o clericalismo na história da igreja, que não tem na Bíblia. Aí a igreja é dividida em duas categorias: clero e os leigos. O clero é que cuida do governo da igreja, das coisas da igreja, e os leigos apenas ouvem, obedecem e ofertam para que a igreja possa ir para frente. Irmãos, aí esse é o principal motivo, é a palavra profética, a ausência da palavra profética e a ausência do governo de Cristo, o governo do Espírito Santo na igreja, é que tudo se decaiu. A degradação entrou na igreja. E os bispos buscando cada vez mais posição para si, né? Privilégios para si, poder para si. E quando a igreja se uniu ao mundo com o imperador Constantino, aumentou mais ainda o poder do clero. Aí o poder eclesiástico se tornou também o poder político, e o poder se acendeu lá para cima. Irmãos, aí satisfez de vez a ambição dos homens.
a igreja perdeu a sua natureza santa. Aí, durante a época da igreja em Tiatira, irmãos, não tinha mais nenhum governo de Deus, nenhuma palavra de Deus, e quem ditava as regras era o que na carta a Tiatira o Senhor fala: tenho, portanto, contra ti que tolerares aquela mulher, Jezabel, que se declara profetiza. Ela então fez com que os meus servos prostituíssem e comessem de coisa sacrificada a ídolos. Vocês se lembram dessa carta? Irmãos, aí nesse período negro da história da igreja, por 1000 anos até a reforma, irmãos, foi uma era trevosa. Não tinha mínimo governo da igreja por Deus. Então, irmãos, nós, graças a Deus, nós precisamos retornar, restaurar. Nós precisamos voltar a ter governo de Deus, de Cristo na igreja. Como restaurar o governo de Cristo na igreja? Irmãos, é restaurando a palavra. Graças a Deus, irmãos, Deus tem provado para nós que Ele está levantando a sua igreja em Filadélfia, porque Deus tem restaurado o falar profético entre nós. E esse falar profético traz única direção para a igreja, e traz o encabeçamento de Cristo à igreja, traz a palavra de Deus, que é o governo do Espírito na igreja, e faz a obra de Deus. Graças a Deus, irmãos, nós estamos vivenciando dias inesquecíveis, inéditos. São dias, irmãos, que nunca houve no passado, e o Senhor quer andar rápido. Ele quer concluir esta era, Ele quer trazer o reino de Cristo de volta, e nós estamos aqui como a igreja para isso. Por isso, irmãos, a palavra de Deus, desde o começo, é que traz o governo de Deus. Vocês se lembram eu já falei tantas vezes, né? Êxodo 19, vocês se lembram do Êxodo 19? Quando Deus, dentre todos os povos pagãos, Deus foi escolher um povo através de Abraão, Isaque e Jacó, que Ele chamou. E quando Ele precisou chamar esse povo estava no Egito já havia mais de 400 anos, já aculturado na cultura egípcia. Deus então tirou com poderosa mão esse povo de Israel do Egito e trouxe para o deserto, e no Monte Sinai Deus falou com eles o propósito de ter separado esse povo para si. Qual era o propósito? Vamos ler de novo, vai. Êxodo 19. Senhor Jesus. Êxodo 19. Versículo 4: tendes visto o que fiz aos egípcios, e vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Era uma tarefa dificílima, para não dizer impossível, tirar um povo com aproximadamente 2 milhões de pessoas, com velhos, adultos, crianças, homens, mulheres, animais, crias, andando pelo deserto. Não são nossas estradas aqui de São Paulo, né? Rodovia dos Bandeirantes, rodovia Anhanguera, tem um frango assado, tem grau no caminho, né? Para você poder usar banheiro, poder comer alguma coisa. No deserto não tem nada disso. E são 2 milhões de pessoas. Mas a mão do Senhor era com eles. O Senhor milagrosamente fez esse povo todo como se estivesse montado em cima das asas de uma águia. Não é maravilhoso? E o principal é que Deus falou: e vos cheguei a mim. Irmãos, Deus quer ser chegado ao seu povo,
quer que o seu povo seja chegado a Ele. Porque naquele tempo a ideia que o homem tinha de Deus, ou a ideia que o homem tinha dos deuses falsos, era de um medo muito grande de, se desagradasse a Deus ou aos deuses falsos, fossem castigados. Essa era a relação do homem com Deus. Mas Deus não quer essa relação. Deus quer uma relação íntima. Deus quer tirar um povo para ser um povo chegado a Ele. Se você até hoje tem uma ideia de um Deus castigador, tira essa ideia da sua cabeça. Deus quer ser íntimo a você. Deus quer que você seja íntimo a Ele. Então, como fazê-lo? Por meio de quê? Hein? Versículo 5: agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então, irmãos, qual é a maneira de Deus nos fazer chegados a Ele? Irmãos, é através da voz do Senhor, através do falar de Deus. E o falar de Deus nos chega a Deus. O falar de Deus nos faz íntimos de Deus. E o falar de Deus nos faz a propriedade peculiar de Deus dentre todos os povos. Nós seremos um povo de Deus, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Em outras palavras, nós seremos governados por Deus. A palavra nos faz ser íntimos de Deus, a palavra nos faz conhecer o coração de Deus, e a palavra faz com que Deus governe sobre nós. Nós somos um povo sob o governo de Deus. Por isso, irmãos, em Deuteronômio 6, é que eu tenho que correr um pouquinho, porque tem que entrar na mensagem ainda, né? Deuteronômio capítulo 6 fala, irmãos, qual é a maneira de nós podermos, irmãos, ser governados por Deus, amarmos nosso Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força. Qual é a maneira? Que caminho nós temos que fazer isso? Porque nosso amor por Deus, irmãos, se esfria muito rapidamente, né? Nós logo, né, no começo, quando estávamos de lua de mel com o Senhor, recém-convertidos, o Senhor era tudo para nós. Mas depois as coisas vêm, as tarefas do dia a dia, a carga emocional, né, da vida humana, acabam nos esfriando. Como manter nosso primeiro amor para com o Senhor, que a igreja em Éfeso perdeu? Irmãos, inculcar a palavra no coração. Deuteronômio 6, eu não estou lendo por falta de tempo. Então, nós precisamos, irmãos, amar a palavra do Senhor e inculcá-la no nosso coração com repetições. Precisamos repetir, né? Nós temos que ruminar, precisamos falar entre nós, falar, fazer a imersão, para que essa palavra seja gravada no nosso coração. Irmãos, dessa forma e só dessa forma, nós manteremos o nosso primeiro amor para com o Senhor. Vamos amar o Senhor como desde o começo, desde o primeiro dia. Vamos amar até o último dia dessa forma. E dessa forma, irmãos, o Senhor vai governar a nossa vida. Nosso casamento vai entrar em ordem. Se você não for por esse caminho, seu casamento está fora de ordem. Se você não for por esse caminho, a sua família está desordenada. O seu trabalho não tem a bênção de Deus. Tudo que você faz não prospera. Mas graças a Deus, irmãos, nós temos o caminho. O caminho, irmãos, é ouvir diligentemente a sua voz e guardar a sua palavra com simplicidade e obediência. Tá?
Aí eu vou rapidamente então para Deuteronômio 11, depois vou entrar na mensagem, tá bom? Deuteronômio 11 também diz a mesma coisa, mas eu quero complementar com o que eu disse na live, porque não vai, que eu disse não vai estar registrado em lugar nenhum, então vamos registrar, tá? Então, quando chega no capítulo 11 de Deuteronômio, aqui diz a mesma coisa, ó. Primeiro ele fala assim, versículo 8: guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes. Então, a palavra de Deus que nós recebemos e guardarmos, irmãos, nos torna fortes, nos tornam fortes. Então, e entreis e possuais a terra para onde vos dirigis. Irmão, possuir a boa terra é uma luta de reinos, e nós precisamos ser fortalecidos pela palavra do Senhor para possuir a terra. Por isso, irmãos, os gritos de guerra, é por isso a imersão da palavra, né? Por isso, irmãos, você vê os adolescentes, os jovens, estão aí pulando, né? Porque eles precisam ser fortalecidos para entrar na boa terra, né? Para que prolongueis os dias da terra, na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos vossos pais e à sua descendência, a terra que mana leite e mel, né? Irmãos, prolongar-se aqui, irmãos, é prosperar, né? Longevidade. Versículo 10: porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito. Egito é o mundo, donde saístes, em que semeáveis a vossa semente e com o pé arregáveis como a uma horta. Então lá no Egito, lá no mundo, você precisa trabalhar de dia, de noite e tal, para você poder ter algum resultado do seu trabalho. Mas na boa terra você depende do quê? Depende de Deus. E como você vai depender da bênção de Deus? É pela palavra. Se você for fiel na palavra, se você amar a palavra, se você inculcar a palavra no seu coração, sabe o que vai acontecer? Versículo 11: mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberá as águas. Sabe o que significa? Por que uma terra boa é terra de montes e vales? Porque a chuva que desce do céu se acumula nos montes e depois vai escoando, vai fluindo pelos vales, não é? E nesses vales, irmão, você tem a correnteza d'água, você tem rios d'água para regar a terra toda. A terra do Egito, na terra perto do rio Nilo, é uma planície, certo? Então você precisa bombear a água do rio Nilo para poder regar a planície, tá certo? Por isso que você regava com o pé. Devia haver um mecanismo, um equipamento que eles pedalavam com os pés e bombeavam a água para regar através dos canais, né? Regar a planície. Mas a terra de Canaã, irmãos, ela é de montes e vales. Então essa terra que está no seu coração, essa é a boa terra de Canaã, que é Cristo em nós, né? Então aí, terra, versículo 12: terra de que cuida o Senhor vosso Deus, os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Então, irmão, nessa terra não depende do seu esforço. Você sabe que nós temos vários irmãos aqui que trabalham muito, tem funções importantes nas suas empresas, nos seus negócios, né, tal. Mas eles também estão sempre presentes no serviço da igreja, estão sempre presentes na obra do Senhor. Às vezes viajam comigo para as conferências. De onde eles tiram tempo para isso? Porque o tempo é dinheiro, não é isso? No Egito, o tempo é dinheiro. Mas, irmãos, existe um versículo, não tem esse versículo? Qual é? Salmo 127, versículo 2, é isso? Aos seus amados, em vão você acorda de madrugada, trabalha até a noite, não é isso? Com o suor do seu rosto, para ganhar um pão de cada dia. Mas aos seus, Deus dá enquanto dorme. Né?
Não tenho tempo para o Senhor, não tenho tempo para reunião, não tenho tempo para a palavra, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que trabalhar porque eu tenho muita necessidade, sustentar minha família. Irmãos, mas se você servir ao Senhor, você vai ver que o Senhor vai dar para você enquanto você dorme. Acredite nisso, acredite nisso. Ó Senhor Jesus, se diligentemente obedeceres a meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor em primeiro lugar. É o primeiro item do mandamento, né? Amar o Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e toda a vossa alma. Eu darei, Deus disse, eu darei as chuvas da vossa terra a seu tempo. Da chuva, irmãos, em tempo errado é desastre, mas da chuva no tempo certo é bênção. Eu darei a chuva da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal e o vosso vinho e o vosso azeite. Aleluia! Eu gosto muito do versículo 15: darei erva no vosso campo aos vossos gados, e comereis e vos fartareis. Sabe quem são esses gados? É o seu negócio, é o seu emprego, o seu ganha-pão. Se você serve ao Senhor, ama ao Senhor em primeiro lugar, não é isso? Você faz a imersão na palavra do Senhor, pode ter certeza que o Senhor dará erva ao seu negócio. O Senhor fará com que o seu negócio prospere, e você vai comer e se fartar. Não acredita? O Senhor falou, provai-me nisso. Pode provar o Senhor, tá? Aí então, versículo 18: ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração, na vossa alma, atai-a por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos, etc. Eu não vou conseguir ler, senão vou gastar a mensagem toda aqui, né? Aí, irmãos, aí no versículo 25: ninguém vos poderá resistir, o Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes pisardes o vosso terror e o vosso temor, como já vos tenho dito. Onde puser a planta dos nossos pés, irmãos, o Senhor vai nos dar por herança. Por isso, irmão, nós estamos saindo, pregando o Evangelho, contatando as pessoas, resgatando as pessoas. Irmão, nós estamos tomando terra para o Senhor. Aí onde eu quero chegar, irmão, para terminar essa parte, é o versículo 26. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Mesmo diante de tudo que eu expliquei para vocês, a escolha ainda é sua. Escolha a bênção. Mas que é escolher a bênção? Que é escolher a bênção e não a maldição? Está explicado aí. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A bênção, irmãos, é ouvir diligentemente a palavra do Senhor e guardar. Amor reverente à palavra, não é isso? Inculcar a palavra no coração e fazer imersão da palavra, e a palavra está todo dia entre nós. Irmãos, antigamente a nossa vida da igreja convencional, tradicional, era só 2, 3 vezes por semana. Os mais fiéis iam para reuniões da igreja. O restante do tempo, irmão, a gente vivia no mundo, ninguém está vendo, não é isso? Então, de certa forma, a nossa vida ainda era muito de fachada. A vida cristã, a nossa vida cristã e da igreja, era muito de fachada. Não tinha tanta realidade assim, porque tinha muito tempo gasto, né, no nosso particular. Mas, irmãos, hoje, mesmo no particular, nós podemos, irmão, estar imergindo, fazendo com que essa palavra habite ricamente em nós. É ou não é? No trabalho, podemos puxar aquela folhinha, né, da imersão. Olha só que os irmãos fizeram para nós. Temos que valorizar o que os irmãos estão trabalhando, né? Pega aquelas poucas frases do dia, começa a fazer imersão. Ore ao Senhor, até gravar cada palavra no coração. Você vai ver o seu dia mudar. Assim você não viverá mais uma vida cristã de fachada. Essas palavras vão trazer realidade espiritual na sua vida, né? Aí, irmãos, o
que vai acontecer? Você vai ser abençoado, porque você escolheu a bênção. Mas agora eu pergunto para você, o que é escolher a maldição? Na nossa cabeça, escolher maldição é escolher pecado, escolher ir para o mundo, escolher as drogas, escolher a prostituição, né, na nossa cabeça. Aqui não fala disso. Aqui fala a maldição que é. A maldição é não cumprir os mandamentos do Senhor. Em outras palavras, se você não ouve diligentemente a palavra do Senhor, a voz do Senhor, e você não grava a palavra, inculca a palavra no seu coração, irmãos, espontaneamente, não precisa ninguém te castigar, espontaneamente você terá escolhido a maldição e a sua vida será uma maldição. Por quê? Porque você não terá palavra para te abençoar, você não terá palavra para te orientar, você não terá palavra para pôr em ordem a sua vida. Então, facilmente você se desviará da palavra e do Senhor. Não é isso que fala? Maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conheceis. Se você rejeita essa palavra, você então começa, esses outros deuses, através de outras vozes, vão começar a te influenciar. Palavras negativas entrarão nos seus ouvidos e você começa a ter problema com imersão, você começa a ter problema com os que estão seguindo positivamente na bênção do Senhor, e você vai se desviar, vai seguir outros deuses. Essa é a maldição, tá? Então, quando porém o Senhor teu Deus te introduzir na terra a que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Quando eles estavam para entrar, possuir a terra de Canaã, Deus levou o povo diante de dois montes, Gerizim e Ebal. Falou para o povo: agora a escolha é de vocês. Cada um tem liberdade de escolha, né? Você tem liberdade, só que arque com as consequências da sua escolha. Se você escolher o monte Gerizim, a sua vida vai estar numa bênção. Se você escolheu o monte Ebal, foi a sua escolha, não põe culpa em mais ninguém. Você vai destruir a sua vida, você vai destruir a sua família, o seu casamento, e a dos seus filhos e dos seus netos. Por isso, irmãos, escolha certo. Agora eu vou entrar aqui. Vamos entrar? Mas a primeira parte histórica, vou falar bem rápido, tá bom? O título então é Os Demais de Tiatira, a linha dourada da graça de Deus. Você vai perguntar para mim, mas você não está falando sobre a igreja em Sardes? Por que está voltando para Tiatira? Porque eu preciso mostrar o pano de fundo, os antecedentes de como se formou a reforma protestante. Na era das trevas, da Idade Média, e depois, mesmo depois que saíram da Idade Média, irmãos, infelizmente a igreja em Tiatira estava mergulhada em densas trevas, no meio de muita ignorância quanto à palavra de Deus, no meio de muita superstição criada, né, por Jezabel, né, essa que se declara profetisa, e o povo inteiro era enganado e vivia dentro dessa escuridão, e ela governava, mandava, não era governo de Deus. Então, irmãos, mas havia, vamos dar uma olhada em Apocalipse 2, versículo 24. Apocalipse 2, versículo 24, tem um versículo maravilhoso, no meio de tanta escuridão, né? Versículo 24 diz: digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, há tanto quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, e como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra coisa não jogarei sobre vós. Então, graças a Deus, mesmo no meio de tanta escuridão, tantas coisas terríveis e horríveis aconteceram nessa época, né? Irmãos, Deus tinha sempre alguns que não
não foram atrás dessa doutrina de Jezabel. Deus sempre preservou um povo, ainda que sejam poucas pessoas, mas Ele nunca terminou uma linha que, né, lá no começo, eu usei a expressão do Andrew Miller. No começo ele usou a linha prateada, mas agora ele está usando linha dourada, né? Então por isso que eu estou usando também a linha dourada. Essa linha de ouro representa a natureza de Deus. Então essa linha dourada, irmão, nunca acabou, ainda que seja apenas uma porcentagem mínima, mas Deus sempre preservou essa linha, né? Então essa linha dourada da graça de Deus ao longo dos anos da degradação da igreja, irmão, sempre esteve presente, ainda que muitas vezes fraquinha, mas sempre esteve presente. Então vamos mencionar a linha dos valdenses, tá? Vou falar rápido essa parte histórica. Andrew Miller classifica os albigenses juntamente com os valdenses. Então vou respeitar a descrição de Andrew Miller, né? Embora haja alguns historiadores que classificam os albigenses como uma seita gnóstica maniqueísta, mas Andrew Miller afirma que esses irmãos, né, os albigenses, estavam livres do erro maniqueísta. São, portanto, herdeiros e mantenedores de um cristianismo puro e espiritual, tá? Então, para Andrew Miller, considera não é correto classificá-los como hereges, tá? Eles estavam vivendo uma vida cristã pura, né, e espiritual. Só que eu vou dar mais atenção para os valdenses, porque o Pedro Valdo fez uma coisa, né, que é muito mais marcante do que os albigenses. Eu vou explicar daqui a pouco. Então, os albigenses, por que os albigenses? Eles habitavam em Albi, é uma cidade, né, na França, é um vale das montanhas Alpes, né, da cordilheira, né? E ficava na região de Languedoc, no sul da França. Era uma região muito bonita, né? Era uma região muito próspera, uma região com vinhedos, uma região com oliveiras. Era uma região que produzia uva, produzia azeite, produzia vinho e produzia azeite, né? Oliveira. Mas infelizmente eles não foram incomodados por muito tempo. Eles procuraram viver uma vida cristã, né, boa, normal, sem muita influência da igreja em Tiatira, dos ensinamentos de Jezabel. Aí então vamos do outro lado do vale dos Alpes ficavam os valdenses, tá? De um lado ficava os albigenses, porque a cidade de Albi ficava de um lado, e do outro lado ficavam os valdenses, tá? E os valdenses ficavam do vale oriental, né, dos Alpes. Vamos resumir em poucas palavras a grande perseguição do Papa Inocêncio III e a dizimação dos albigenses. O papado era visto por eles como quem destruía as almas das pessoas e que impedia todo o progresso no campo das artes e da educação do povo, pois para a hierarquia romana conseguir a submissão do povo leigo, tinha de mantê-lo na ignorância, na superstição e na escravidão. E eles não foram perturbados por longos anos, porque era um povo pacífico. Eles eram trabalhadores e eram prósperos naquilo que eles faziam. E os sacerdotes da hierarquia romana eram desprezados por causa da sua corrupção moral, pela exploração dos órfãos e das viúvas e pela desonestidade, engodo, glutonaria e bebedeira já no clero romano, tá? No ano de 1209,
o Papa convoca uma cruzada de 300 mil guerreiros rudes e ignorantes contra os verdadeiros cristãos, prometendo o perdão de dívidas e o perdão dos pecados e a vida eterna. O gigantesco exército, sedento por sangue e por despojos, marchou por terras de vinhas e olivais, queimando e destruindo tudo pela bela região de Languedoc. Vou explicar um pouquinho para vocês. Vocês já ouviram falar na história as cruzadas? Acho que você nem sabe o que são, né? As cruzadas, né? As cruzadas foram inventadas, né? Porque o povo, né? O povo naquele tempo, o povo religioso naquele tempo, eles davam muito valor para as peregrinações. Por isso, irmãos, hoje nós ouvimos peregrinações, não temos ouvido? Eles faziam peregrinações à Terra Santa. Eles consideravam Jerusalém uma terra santa, porque ali estava o túmulo de Jesus e ali onde Jesus morreu. Então, eles faziam, aqueles que podem, naquele tempo não era fácil viajar, era a pé, era de animais, assim, e muitos morriam pelo caminho. Eles faziam peregrinações por amor ao Senhor, né? E iam até Jerusalém, considerada como terra santa. Só que a terra santa foram tomados pelos árabes, ou os que precederam a eles, né? E então o Papa naquele tempo, ele então resolveu juntar um exército. Esse exército, em nome de Deus, né, no seu uniforme tinha uma cruz. Por isso que o soldado que tinha um uniforme com o lado cruz era um cruzado. E a campanha, né, de libertar a Terra Santa eram as cruzadas, as campanhas eram as cruzadas, entendeu? E por que as pessoas se alistavam para arriscar sua vida nessa guerra? E essa guerra, em geral, era uma guerra meia inglória, porque você lutar lá numa terra que você ignora, você não conhece a terra, e o povo da terra conhece a região, era um suicídio. Mas por que as pessoas se alistavam? Muitas pessoas se alistavam, sabe por quê? Por causa da indulgência papal, por causa do perdão dos pecados. Quer dizer, você vivia uma vida criminosa, você vivia uma vida cheia de dívidas, você vivia uma vida horrível. Agora chegou a grande oportunidade, você deixa tudo aquilo para trás e receber perdão de tudo, e você ir para o céu. E Papa tinha essa autoridade para eles naquele tempo, entendeu? Então eles se alistavam com a esperança de: puxa, eu fiz tanta coisa ruim na vida, e eu tenho uma chance de ir para o céu, né? Então eu não vou perder essa chance, mesmo que eu morra, eu vou para o céu, está garantido o meu lugar no paraíso. Irmãos, era assim. Perdão dos pecados. Irmãos, aí muitos se alistavam e muitos morreu muita gente, e só que isso eram as cruzadas para libertar a Terra Santa, tá? Agora, né, infelizmente, o Papa está usando o mesmo processo, convocando esses exércitos como cruzadas contra próprios cristãos. Não é mais ir lá para o Oriente Médio para libertar Jerusalém, mas para matar cristãos. Só que você vai na história, nos filmes que você assiste sobre isso, vão chamar de hereges. Então esses albigenses e os valdenses eram considerados hereges, porque eles liam a Bíblia, eles seguiam o caminho de Deus, eles eram tidos como hereges. Irmãos, foi uma crueldade sem fim. Eu não tenho nem tempo de escrever para vocês. Eram queimados ao vivo, eram torturados, morriam numa estaca, né? Era uma coisa horrível. E eles tomavam, né, e devassaram a terra ali dos albigenses e também dos valdenses, irmãos, e tomando a terra deles.
né? E eles, quando eles faziam isso, os espojos eram desses guerreiros que iam, entendeu? Então era, todo mundo queria ir e era uma matança cruel, cruel. Bom, a guerra em Languedoc foi a primeira experiência de perseguição em grande escala por parte do Papa para manter a sua supremacia pela força das armas, agindo contra os verdadeiros seguidores de Cristo, os que reconheciam a sua divindade e a autoridade da palavra de Deus. Os que escaparam da espada dos cruzados caíram nas mãos dos inquisidores, pois foram instaladas as redes de inquisição em várias cidades para o extermínio total dos hereges. Quer dizer, primeiro vem o exército e mata todos que eles podem matar. Só que depois tem os hereges misturados entre o povo ali. Como é que eles vão descobrir? Então eles instalaram inquisição permanente em todas as cidades. Vocês entenderam? Aí depende da denúncia das pessoas. Meu vizinho aqui é um herege. Aí é levado para ser queimado, sabe? Então uma coisa horrível, horrível, tá? Em comparação aos escritos dos reformadores do século XVI, os albigenses eram bem mais simples em certos pontos da doutrina, mas segundo a vontade do Senhor, mais de 300 anos eram necessários para a Europa amadurecer para a reforma, pois havia necessidade da fabricação do papel e da invenção das artes gráficas. O que quer dizer isso? Quer dizer que isso tudo aconteceu entre dos albigenses e valdenses 300 anos antes da reforma. Então ainda o Senhor precisava de 300 anos para amadurecer e também esperar a fabricação de papel ser realidade entre nós, e também a invenção da imprensa para poder, né, acontecer a reforma. Então eu vou falar do Pedro Valdo, tá bom? Aqui está o meu encargo, tá? Pedro Valdo, embora alguns historiadores afirmarem que os valdenses já existiam antes, né, como homem dos vales, bem antes de Pedro Valdo, mas este Pedro Valdo merece um destaque muito especial, conforme um breve relato que faremos a seguir. Pedro Valdo nasceu no ano de 1140 em Lyon, França. Por volta do ano 1160, isto é, 20 anos depois, as práticas da idolatria e a doutrina da transubstanciação o incomodavam. Sabe o que é a doutrina de transubstanciação? Não. Quando um sacerdote do clero romano tomava o pão que nós partimos, certo? Chama-se hóstia, tá? Ele pronuncia as palavras da consagração, é assim que eles chamam, pronuncia as palavras da consagração, aquele pão se torna verdadeiramente carne de Jesus. Essa é a doutrina de transubstanciação. Isso para criar uma superstição dentre o povo ignorante, entendeu? E até hoje é assim, E essa é a doutrina da transubstanciação. Então, Pedro Valdo, ele viu que o povo era ignorante a tudo isso, era manipulado, né? Ele disse assim, isso o incomodavam, essas coisas me incomodavam, e alarmado com a intensidade da perversão e da corrupção introduzida na igreja, juntamente com a influência dominante do papado sobre a alma das pessoas, passou a experimentar a verdadeira conversão de sua alma para Deus. Quer dizer, alguém apresentou a palavra pura de Deus para ele. Ele creu em Jesus e se converteu, né? Então, irmãos, ele era um rico comerciante de roupas de Lyon e era uma pessoa instruída. Provavelmente ele tenha usado a sua equipe de vendedores ambulantes para divulgar a palavra de Deus, que foram os primeiros colportores.
Aleluia! A palavra colportor vem do francês colporter. Não sei pronunciar certo, tá? Não sei falar francês. Sendo col, pescoço, tá? Porter é carregar, aquele que porta, né? Porta-retrato, porta aquilo que carrega, né? Então é uma sacola, é uma bolsa, não é isso? Então uma bolsa que é pendurado, tem uma alça que é pendurada pelo pescoço. Então eles eram chamados de colportor porque eles usavam essas bolsas, né? Para colocar o quê? Colocava cópias das escrituras nas bolsas. Não é maravilhoso? Por quê? Porque Pedro Valdo, ele foi salvo porque teve contato com a palavra. E a palavra, né? A palavra era praticamente, né, impossível do povo comum conhecer. E naquele tempo a Bíblia tinha acesso, quem tinha acesso somente o clero. E era em latim. E só que o clero naquele tempo, os dogmas e os sacramentos da igreja de Roma eram mais importantes do que a própria palavra em si. Então os próprios sacerdotes nem entendiam, nem liam a Bíblia. Eles só precisavam saber dos dogmas e dos sacramentos, né, para poder oficiar como sacerdotes. Então ninguém lia a Bíblia. Além da Bíblia ser difícil, era em latim. Então o que Pedro Valdo fez, irmão? Isso sim eu quero realçar. Pedro Valdo fez uma coisa que os albigenses não fizeram. Pedro Valdo fez o quê? Ele contratou tradutores para traduzir para a língua local. Ele traduziu, ele contratou tradutores para traduzir do latim para a língua onde o Lyon, no lugar onde ele habitava, usava. Era a língua chamada franco-provençal. Franco-provençal. Então essa língua era a língua do povo da região, e ele mandou traduzir os 4 evangelhos e alguns outros livros da Bíblia. Então ele contratou os tradutores, também contratou os copistas. Naquele tempo não tinha imprensa, não tinha papel, não tinha imprensa, né? Então tinha que fazer os copistas, pagava caro para os copistas fazerem cópias. Então os seus vendedores saíam para a rua para vender roupa e carregavam dentro da bolsa aqui, ó, dentro da roupa, ninguém via, tá? Porque eles eram perseguidos. Então escondia dentro das roupas. O que eles põem aqui dentro? As cópias das escrituras que os copistas faziam, que os tradutores traduziram, certo? Então quando eles faziam negócio, né, e Pedro Valdo mandava ele de 2 em 2, a exemplo de Jesus. Jesus mandou, né, os discípulos saírem de 2 em 2, ele mandava de 2 em 2, isso é o coletivo, né? As equipes do colportores hoje saem, né? Sai como um corpo, né? Aí irmãos, o que acontecia, irmãos, quando eu percebi que essa pessoa estava aberta à palavra de Deus, aí o vendedor puxava a palavra de Deus, e não sei se fazia imersão com eles, né? Né? E começavam a ler com a pessoa, né? E a pessoa era salva, né? A pessoa ganhava irmão, esse é o grande feito de Pedro Valdo, né? Ó Senhor Jesus. Então a sua grande contribuição para o verdadeiro evangelho é entre os anos 1170 e 1180. Ele encomendou tradução dos evangelhos e de alguns livros das escrituras para a língua do povo, o franco-provençal, pois a escritura naqueles dias estava completamente selada, porque ela só existia em latim. Assim, os seguidores de Valdo, uma vez supridos com cópias das escrituras em seu próprio idioma, podiam pregar ao povo a verdade pura, a palavra de Deus. E eles seguiam o exemplo do Senhor Jesus, eram enviados de 2 em 2. Aí, irmãos, lá vem a perseguição. Hoje é a mesma coisa, né? Satanás quer atacar a palavra, né? Isso suscitou a ira do Papa.
pois as sagradas escrituras na língua do povo eram uma arma mortal contra a ignorância e a superstição em que as pessoas eram mantidas para a manipulação do povo. Um interdito foi emitido contra Valdo e seus seguidores pelo arcebispo de Lyon, porém eles responderam que não seria justo ouvir aos homens do que a Deus. Na verdade, eles usaram o que Pedro e João falaram em Atos 2. Dá uma olhada, Atos 4, né? O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 19. 4:19, né? É isso, né? Ou eu estou errado aqui? Hein? 5:29? Eu anotei aqui 4:19. Aqui, ó. Versículo 18: chamando-os, né, os líderes dos judeus, né, chamando Pedro e João, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Tá? Então Pedro Valdo com os valdenses, né, não obedeceram esse interdito do Papa, e eles foram imediatamente excomungados e expostos como hereges. Vocês não fazem ideia que é ser excomungado pela igreja naquela época. A igreja tinha autoridade de perdoar seus pecados e mandar você para o inferno na excomungação, entendeu? Então, quando você é excomungado, você está fadado, ao seu destino final é um inferno. Então você imagina o medo das pessoas de serem excomungadas. Mas Pedro Valdo conhecia a palavra, né? Eles foram excomungados e expostos como hereges. Aí Pedro Valdo viveu o resto dos seus dias fugindo, e finalmente ele cruzou as montanhas em direção à Boêmia. Quem conhece Boêmia? Onde que é Boêmia? Boêmia, irmão, hoje é a República Tcheca, tá? E a cidade que vocês conhecem, a cidade hoje é capital de Tcheca, da República Tcheca, é Praga, tá? Então ele refugiou para lá em Boêmia. É a terra de John Hus, ou usando o nome da língua boêmia, e John Hus na verdade é Ian Hus, tá? Então quem era Ian Hus? Nós vamos falar mais tarde. Ele foi um dos precursores dos reformadores, tá? Ele foi morto queimado também por causa disso. Então você vê a influência de Pedro Valdo foi levada até Boêmia, hoje República Tcheca, e influenciou um pré-reformador, né? Ian Hus. Finalmente, por volta do ano 1200, Pedro Valdo veio a falecer, tá? Então Boêmia, eu explico aqui. Boêmia é uma região histórica da Europa Central, é limitada pela Alemanha a oeste, né? A oeste, Boêmia, eu estou olhando para o mapa, né? Alemanha a oeste, Polônia a nordeste, né? E a província tcheca da Morávia a leste. Morávia depois juntou com a Boêmia, se tornaram a República Tcheca, tá? E a Áustria ao sul, tá? Áustria ao sul. Então a capital da República Tcheca hoje é Praga e fica na Boêmia Central. Então por 3 séculos
3 séculos, exatamente o tempo até a reforma. Por 3 séculos, os valdenses foram perseguidos devido à recusa dos sacramentos e dogmas na hierarquia romana e a luta pelo acesso à palavra do povo leigo. Eles mantiveram viva a linha dourada da graça de Deus até a reforma. Essa linha não se apagou. Graças aos valdenses, eles pagaram com sangue, pagaram com vida, sabe? Vidas, mas graças a Deus, irmão, manteve essa linha, essa chama acesa até a reforma, tá? Aí depois é outra história, depois eu conto outra história. Irmãos, onde eu quero chegar esta manhã? O meu encargo é o seguinte: qual a diferença entre esses primeiros colportores, eram valdenses, e os colportores de hoje? Qual é a diferença? A grande contribuição de Pedro Valdo foi perceber que as pessoas na época da igreja em Tiatira eram mantidas na ignorância total quanto à palavra de Deus. As escrituras eram em latim e os próprios membros do clero não as liam, não liam as escrituras. As pessoas eram manipuladas conforme a conveniência do papado e mantidas sob a superstição e em completa cegueira. Valdo então contratou tradução parcial das escrituras em língua do povo franco-provençal, estou repetindo só para afirmar isso, e usou seus vendedores ambulantes saírem com cópias guardadas em uma bolsa pendurada ao pescoço, colportor, para divulgar a palavra de Deus. Com a luz da palavra, as pessoas eram salvas e libertas da escuridão. Isso produziu uma linha dourada da vida ao longo dos séculos até chegar à reforma. E por fim, até a restauração da igreja em Filadélfia, é graças a essa linha dourada. Então, irmãos, e os colportores de hoje? Os colportores de hoje, irmãos, trabalham com os livros que ajudam as pessoas a receberem a revelação da palavra, para entenderem a Bíblia, com o propósito, irmãos, de pregarem o evangelho do reino. O evangelho do reino consiste em quê? O evangelho do reino consiste, irmãos, que Cristo seja a cabeça da igreja e governe a vida dos membros do corpo. Em outras palavras, não é só você receber o evangelho da graça e ser salvo, se tornar um filho de Deus pela fé em Jesus. Deus quer, a partir daquele dia que você creu em Jesus, Deus quer passar a ser cabeça da sua vida. Cristo precisa governar a sua vida. A grande maioria dos cristãos hoje não se preocupa com isso. Muitos cristãos acham que depois que criam em Jesus vai para o céu e acabou. Não. O objetivo de Deus nos salvar por meio da fé em Cristo nós passamos a viver uma vida cristã. O que é viver uma vida cristã? Uma vida cuja cabeça, quem governa, é Cristo. Cristo tem que mandar na nossa vida. Ele tem que governar a nossa vida. Infelizmente, os cristãos hoje ainda fazem o que bem entender na sua cabeça. Tem um nome de cristão, mas vive como uma pessoa do mundo. Eu não digo viver debaixo de regras religiosas, não é isso. Não é isso. Mas viver de uma forma verdadeira, viva, governados pela palavra viva de Cristo. E Cristo, governar cada ação do seu ser. Cristo passar a habitar na sua mente, emoção e vontade. Que as palavras de Cristo habitem ricamente no coração deles. Eu estou falando do livro de Efésios e livro de Colossenses, que nós já lemos, Então, irmãos, esse é o evangelho do reino. Hoje,
quase que, né? Todos os cristãos têm a Bíblia na mão, não tem? Tem a Bíblia na mão. Mas quantos vivem a realidade do Evangelho do Reino? Porque não compreendem, não sabem do que a Bíblia fala. Então, irmão, não adianta você ter a Bíblia na mão e não ter revelação. E o que os nossos comportores fazem hoje? Nós não precisamos mais levar escondidamente a Bíblia para os outros, porque todos já têm a Bíblia. Então o que nós temos que levar? Levar a revelação da palavra, né? Então eu vou explicar um pouquinho aqui, tá? Então hoje, graças a Deus, as pessoas têm acesso à Bíblia impressa, porém sem a revelação, não a compreensão adequada da palavra. Então, irmãos, eu vou ler um trecho de Neemias, capítulo 8. Vamos lá? Neemias, capítulo 8. Onde está Neemias? Quem sabe achar? Não vai procurar em Apocalipse, não. Neemias está ali do lado do Esdras, né? E onde fica Esdras? Depois de Crônicas, né? Depois, tá bom? Bom, vamos lá. Neemias, capítulo 8. É isso, né? Capítulo 8. Versículo 1: Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça. Você sabe que tempos eram esses? Era um tempo da restauração de Jerusalém, tá? E o povo havia, você sabe que o cativeiro babilônico espalhou o povo de Judá, não é isso? Pela Babilônia. E depois Deus havia prometido que o rei Ciro, um rei gentil, iria fazer um decreto 70 anos depois de convocar o povo de volta para a restauração do templo, né? Por Zorobabel e Josué, e depois restauração da cidade de Jerusalém por Neemias. Irmãos, mas quem voltou era uma minoria. A maioria ficou no cativeiro babilônico, né? Vivendo na cultura da Babilônia. Mas esses poucos que voltaram eram poucos. Mas graças a Deus, esses poucos tinham coração. Irmão, nós somos o pequenino rebanho. Nós não somos muitos, mas, irmão, nós somos esse povo que voltou. Esse povo, irmãos, que paga o preço para cumprir a vontade de Deus, né? Então, irmãos, vamos. Aí o que acontece? Aí, vamos lá. Onde eu estou, hein? Em chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, e todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxe o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês, e ele leu no livro, diante da praça que está defronte, né, está fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres. Olha o versículo 5. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé, né? Então Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Josua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebatai, Odias, Azeias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas. Eu quero que vocês entendam isso. E os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Irmão, precisava alguém para ensinar, trazer a revelação.
tá? Versículo 8: leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Irmãos, hoje todos os cristãos têm uma Bíblia na mão. Será que entendem o que lê? Por isso, irmãos, o Senhor está enviando os colportores. O Senhor está enviando pessoas para ajudar a dar explicações, para que as pessoas possam entender o que se lê na Bíblia, tá? Aí o que aconteceu? Versículo 9: Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis. Porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Irmão, quem que não chora? Quem que não é tocado quando entende a palavra de Deus? Só que aquele dia era festa, tá? Então versículo 10: disse-lhe mais: ide, comei carnes gordas. É permitido comer carne gorda naquele dia, viu? Ei! Eita, coisa boa, hein? Hein, Dídimo? Picanha com aquela gordura, hein, Dídimo? A picanha com aquela gordura, aquele dia era permitido, tá? Comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Os colportores, mandem porções para aqueles que não prepararam nada para si. Vamos mandar porções, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Povo, os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque esse dia é santo, não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, enviar porções e a regozijar-se grandemente. Por quê? Porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Ó Senhor Jesus, embora na nossa sociedade atual todos tenham acesso às Escrituras, todavia precisam entender o que se lê, e para isso a necessidade da revelação da palavra. Por isso, irmão, não só os colportores, toda a igreja precisa participar disso. Irmãos, você que pode dizer: mas eu não tenho nenhuma experiência de colportagem, eu não sou um colportor, não tem problema nenhum. Você também pode ajudar seus amigos, seus colegas, né? Passe um livro para ele, tá? Você vai começar a ter essa experiência, tá bom? Então, irmãos, graças a Deus, muitos irmãos não são colportores, mas depois que eles vieram passar uns dias no PAC, alguns dias no SEAP, irmãos, eles foram tão tocados pelas coisas que estão acontecendo. As pessoas, quando começam a entender a palavra de Deus, ficam, né, agradecidas. Irmãos, essas pessoas que não são colportoras, irmão, passam a querer também no seu dia a dia fazer isso. Por incrível que pareça, irmão, ontem à noite, a última comunhão que nós tivemos aqui à tarde, irmãos, os irmãos espontaneamente começaram a falar: vamos levar caixa de livro para ter essa experiência. Entre os irmãos particulares, as igrejas que estavam aqui presentes, vão levar mais de 100 caixas, né? Quase 100 caixas. Cada caixa tem 120 kits, 240 livros. E os irmãos se prontificaram, ninguém pressionou, ninguém falou nada, e eles quiseram fazer isso. Irmãos, eu também quero falar para os irmãos da igreja de São Paulo, da região de São Paulo, tá? Tem essa experiência também. Leve caixa de livro, ponha caixa de livro na sua sala.
A dona de casa não gosta que põe uma caixa de livro em cima do sofá, né? Sofá para sentar, né? Então tá bom, então vamos ajudar a distribuir esses livros, que é semear a semente do Evangelho do Reino. E as pessoas, através dos livros, vão entender as explicações que se dá, né, por meio das revelações da palavra. Por isso, irmãos, vamos também nós pegarmos esse encargo. Os nossos adolescentes, irmãos, estão ajudando seus professores, estão ajudando seus colegas, né? Irmãos, que tal nós adultos também entrarmos nisso? O Senhor vai abençoar muitos as pessoas do seu hall de conhecimento. Você vai abençoá-las, tá? Aí Provérbios 20:18 nós lemos 2 vezes. Eu vou ler em King James atualizado, não sei se você tem, né? Um povo que não aceita a revelação do Senhor é uma nação sem ordem. Por quê? Não há o governo de Cristo, não há o Evangelho do Reino como realidade na sua vida. Vou ler de novo. Um povo que não aceita a revelação do Senhor é uma nação sem ordem, mas quem obedece à palavra de Deus é feliz, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, na época de Jesus, irmãos, os judeus o perseguiam e procuravam matá-lo porque ele curou um paralítico no sábado, né? Isso em João capítulo 5, versículos 16 a 18. Jesus então disse que a maior prova de que ele era o enviado de Deus era que as obras que o Pai lhe confiou para fazer, essas mesmas obras que ele realizava, né, testemunham a seu respeito de que o Pai o enviou. E disse ao povo que aparentemente era zeloso da lei: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, contudo não quereis vir a mim para terdes vida. Não sei se seus irmãos entenderam o que eu quero dizer. Irmãos, muitas pessoas têm a Escritura na mão hoje, têm a Bíblia na mão, e ficam examinando, né, em como praticar a palavra aqui, e não querem ir até o Senhor Jesus para ganhar revelação, para saber realmente o que Deus quer. Irmãos, chega de viver uma vida religiosa, de temer a Deus como aquele que castiga. Deus não é aquele que castiga, claro que Ele castiga também, mas, irmão, Deus quer suprir você com a sua graça, com a sua realidade, com a luz, com o amor que Ele é. Ele quer suprir você com todo o suprimento para você poder viver, não é isso? De acordo, né, com o governo de Deus. É isso que Deus quer, né? Então não adianta o povo, hoje muitos têm a Escritura na mão, examinam a Escritura, muitos são estudiosos da palavra, mas não tem revelação, não entendem o que estão lendo. Irmãos, vamos levar o Evangelho do Reino através dos livros para as pessoas. Então não era suficiente ter a Escritura nas mãos, mas o povo precisa ir até o Senhor para receber do Senhor a revelação da palavra, para ter vida. Não é só para não ser castigado. Deus quer dar vida para o homem. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor veio para quê? Para dar vida, e a vida em abundância. E Lucas capítulo 24 registra uma história que eu já falei várias vezes. Vamos lá, Lucas 24, versículo 25. Jesus já tinha sido crucificado, Ele já tinha sido ressuscitado pelo Pai, e os discípulos estavam tristes, sem rumo, não sabendo o que ia acontecer daí para frente. 2 dos discípulos iam saindo de Jerusalém, descendo pelo caminho a Imaús, que era um vilarejo, e enquanto caminhava, Jesus apareceu caminhando com eles, e eles caminhando junto com eles,
Jesus falou: o que vocês estão falando? Ele falou: ué, você não está sabendo dos últimos acontecimentos? O que vocês estão falando? É o varão aprovado por Deus, Jesus o Nazareno, não é isso? Ele foi morto, né? Tal. Aí Jesus então falou: mas vocês são muito, né, tardos do coração. A escritura toda fala a respeito dele, né? Versículo, né? Onde está? Estou no 25, né? Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Que os profetas já disseram e já está registrado, mas eles não compreendem, né? Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Quer dizer, porque eles deviam pensar assim: mas pela lógica humana, Deus não deveria permitir que Cristo morresse, não é isso? Se Cristo era tão importante, Cristo não devia morrer. Mas não está escrito na Escritura que convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Irmãos, o povo precisa do nosso falar, o falar que traz a revelação de Deus. Aí o coração arde. Quando há o falar vivo de Deus, irmãos, o coração arde. Quando nossos irmãos saem às ruas, irmãos, levam a palavra, irmãos, o coração das pessoas que ouvem arde. Vocês têm essa experiência, né? Todos os dias vocês têm essa experiência? Irmãos, é maravilhoso. Então, irmão, por isso nós não podemos privar as pessoas disso. Apesar das dificuldades, apesar das perseguições, apesar da segurança, apesar dos, vocês são privados disso, daquilo, não é isso? Irmãos, tem lugares que os irmãos estão indo, lugares só os riquíssimos frequentam, né? Os irmãos falaram para nós: ali a gente só vê ricos e comportores. Porque só os comportores têm coragem de entrar naquele lugar, né? O Adriano me contou de que eles foram, né, o líder do comportor falando: entra nesse lugar. Ele olhou para o lugar, é um lugar chiquérrimo, né? Só a porta de vidro tinha 6 metros de altura. Ele falou assim, e não tinha nem maçaneta para abrir a porta. Falou: como é que eu vou entrar aí? Era alguém lá dentro que julgam a aparência das pessoas para deixar entrar ou não deixar entrar. Entendeu? Então aí a ousadia do irmão, né? E foi lá e tal, e abriram. O que você quer? Não, aquelas 2 pessoas estão me esperando, né? Entrou. E as pessoas, irmão, receberam a explicação da palavra e o coração ardia. Irmãos, os milionários também precisam da palavra. Ou não? Aleluia. Não era, irmãos, graças ao Senhor. Vamos lá. Quando há o falar vivo do Senhor, o coração arde e o homem recebe a revelação. Atos 8, a experiência do eunuco, né? Vocês conhecem a experiência, não conhecem? 8, versículo 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. E ele se levantou e foi. Olha só, nós precisamos ser obedientes ao Senhor, né? Vai para esse lugar chiquérrimo. Vamos.
certo? O Senhor certamente abrirá a porta para nós. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, o cara devia estar numa carruagem luxuosíssima, né? Rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Você imagina, é o ministro da economia da rainha, né? E que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aborda esse carro aí, aborda esse carro, né? Aí Filipe foi lá: posso orar para você? Né? Correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? Vocês entendem? As pessoas precisam que você vá para levar revelação para elas. E convidou Filipe a subir, a sentar junto com ele. Quando você fala, chega na praça de alimentação, posso orar para você? E a pessoa convida você: senta aqui, pode sentar, né? As seguranças não te perturbam. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca na sua humilhada. Aí o versículo 34, disse o eunuco a Filipe: peço que te me expliques a quem se refere o profeta, fala de si mesmo ou de algum outro? E então Filipe explicou, e começando por essa passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. Irmão, seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, não foi nem Filipe, disse o eunuco: eis aqui água que me impede que seja eu batizado. Por isso, irmão, quem aqui não é batizado ainda, procura ser batizado. Vale a pena ter essa experiência. Filipe perguntou: é lícito se crês de todo o coração? Porque quem crê e for batizado será salvo, né? E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. E quando saíram das águas, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. A alegria do Senhor é a nossa força. Irmãos, qual então é a nossa missão como igreja? Mateus 24:14. Hein? E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. O Senhor nos incumbiu, a igreja em Filadélfia, irmão, trazer o fim. E como vamos trazer o fim? Pregar esse evangelho do reino. E como pregar esse evangelho do reino? Irmãos, é através da colportagem. Não tem outra forma. Vamos, irmãos, levar os livros que contêm a revelação da palavra de Deus para as pessoas que buscam. E certamente, irmão, muitos virão para trilhar conosco, irmão, esse caminho para a manifestação do reino dos céus. Então, irmão, nós temos essa responsabilidade e a nossa comissão é essa. Por isso, irmãos, não caia na conversa daqueles que são contra a comportagem, contra a imersão, contra isso, contra aquilo. Irmãos, é Satanás que está usando, né, para falar contra. Irmãos, nós queremos ser esses que vão trazer o Senhor de volta. E como na prática vamos trazer o Senhor de volta, irmãos, é pregar o evangelho do reino a toda a nação, todas as nações, para testemunhar a todas as nações, né? E temos a incumbência de pregar o evangelho do reino para que o fim venha. A colportagem, irmãos, não visa a venda de livros. A colportagem visa semear livros, porque Mateus 13, logo no começo, fala em o semeador saiu a semear. A semear o quê? Semente do reino.
semente do reino. Irmãos, nós estamos seguindo o que Jesus começou a fazer 2000 anos atrás, que é semear a semente do reino, e nós estamos seguindo os passos do Pedro Valdo, dos valdenses. Nós estamos semeando os livros, porque a colportagem vai semear os livros que contêm a revelação da palavra, que fará Cristo encabeçar todos os membros que obedecem a ela. Temos pouco tempo de contato na rua quando abordamos as pessoas, portanto, irmãos, não temos como passar todo o evangelho do reino para as pessoas, mas nós deixamos livros nas mãos dessas pessoas e também deixamos contatos. Você quer ser cuidado, irmãos, essa pessoa que busca certamente vai achar o caminho para ser um vencedor como nós. Jesus é o Senhor. Queremos que a literatura espiritual alcance as pessoas. Amém. These brothers are ready to move. Esses irmãos estão prontos para ser Are you not mobilizados. ready to Amém. move? Você está pronto para ser How many are mobilizado? ready to move? Você está pronto para ser mobilizado? Aleluia. Solte o pino da granada, deixa Cristo